no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre dois livrinhos diferentes, sendo um deles o Quentin Tem Que Morrer, do Samuel Cardeal, e o outro Em Algum Lugar nas Estrelas. Eu sempre quero dizer Em Algum Lugar no Passado, eu já regravei esse início de vídeo umas 15 vezes, vocês não estão entendendo. Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o horário certinho que eu vou começar a falar sobre cada um deles, certo? Bem, vamos começar então com o Quentin Tem Que Morrer, do Samuel Cardeal. Essa indicação é um publi editorial e, gente, que livro é esse? O Samuel entrou em contato comigo, então, para que eu ajudasse na divulgação desse livro. Este livro aqui, gente, está com um projeto bacana no Catarse. Eu vou deixar o link lá embaixo, caso você tenha interesse em ajudá-lo. O projeto ainda vai levar um pouco mais de um mês, então vou deixar tudo lá embaixo certinho para vocês darem uma olhada. Bom, minha gente, o que este livro aqui traz pra gente? Dá uma olhada na capa. O Quentin do título é o Quentin Tarantino. O Samuel, que está longe de ser um autor iniciante, né? Nas nossas trocas de e-mail a gente meio que nem conversou sobre isso, mas quando eu olhei na Amazon, né? Quando eu fui buscar o título, né, do livro e o nome dele na Amazon, eu descobri que ele já escreveu trocentos livros. Ele escreve livros em colaboração com outros autores também e outras coisas do tipo. Enfim, ele é um autor bem versátil e eu achei esse livro divertidíssimo, gente. Bem, então neste livrinho aqui, bem longe da gente ter uma biografia sobre Quentin Tarantino, na verdade o que o Samuel fez foi criar um livro de ficção, uma história totalmente ficcional, baseada em dados biográficos do autor, então coisas que quem é fã sabe, e também em diversas cenas e personagens dos filmes do Tarantino mesmo. Então uma das coisas mais legais deste livro é você ir lendo, né, os capítulos e ir tentando caçar as referências. Eu confesso que apesar de ser fã do Tarantino e de ter assistido todos os filmes dele, o primeiro filme dele que eu assisti, gente, foi no cinema, foi o Pulp Fiction, e eu me lembro que naquele momento em que a personagem da Uma Thurman sofre uma overdose, teve um interlúdio no cinema. Então, assim, teve uma interrupção. A gente podia levantar, comer uma pipoquinha, voltar depois. Vocês lembram disso? Enfim, esse foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Fui com a minha irmã, se eu não me engano. Eu não tinha idade mínima pra poder assistir esse filme, que fique bem claro, mas eu já era autona, então entrei, assisti, achei sensacional. Depois eu fui buscando em locadores outros filmes dele. E a partir daí, tudo que ele foi lançando no cinema eu fui assistindo também. Então eu compartilho, né, deste amor por Tarantino que o autor do livro tem. Mentira, na verdade ele é bem mais fãzão do que eu. Então é isso, é bem divertida a história, é uma história sem pé nem cabeça, que começa na locadora, em que esse garoto, Quentin, é então o gerente. Ele sai ali quase no final do seu expediente, atendendo os últimos clientes e tal. Os clientes já se parecem bastante com alguns daqueles personagens do Tarantino. E ele tá doido pra sair do serviço porque tem uma sessão de filmes, aliás, não é uma sessão, é uma maratona de filmes do... como é que chama aquilo, gente? Street Fighter. Então é isso, ele quer sair logo do serviço pra ir assistir essa maratona no cinema. Só que ele acaba sendo sequestrado no meio do caminho por personagens que parecem muito com o John Travolta e o Samuel Jackson no Pulp Fiction. E assim, ele não faz ideia nenhuma do porquê ele está sendo sequestrado. E a partir daí ele vai se envolvendo em diversas tramóias para tentar escapar desse vilão que o quer manter preso e ele não faz a menor ideia do porquê. E a gente só vai ficar sabendo o porquê dele estar sendo perseguido por esses vilões e sendo ajudado por essas heroínas estranhas e coisas do tipo no finalzinho da história mesmo. Que pra mim, olha, vou ser bem sincera com vocês, quando eu cheguei à explicação da trama, eu pensei, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Então pra mim foi surpresa, mas eu imagino que muita gente que vai começar a ler esse livro vai dizer, putz, eu já sabia que era isso aí. Então assim, o livro, além de trazer referências dos filmes, né, da filmografia do Tarantino, vai trazer também referência de outros trocentos filmes pop, digamos assim. Inclusive a última cena do livro é muito divertida pra quem gosta de filmes dos anos 80, só digo isso. E em cada início de capítulo, o autor colocou como epígrafe uma frase famosa de algum filme, não necessariamente do Tarantino. Então a gente tem frases aqui do Poderoso Chefão, do Top Gun, do True Lies, enfim, tem vários aqui. O Último Rei da Escócia e por aí vai. Então assim, o autor é um aficionado por cinema e ele colocou todo esse amor, digamos assim, pelo cinema, mais necessariamente pelo Quentin Tarantino nesse livro. Então tá aqui um livro divertido, despretensioso, gente, não vai mudar a sua vida. É uma leitura, assim, que vai agradar quem gosta de histórias de ação. Então um momento de descanso aqui durante a leitura desse livro. São cerca de 200 páginas, numa diagramação bem boa mesmo, então a leitura voa. Fica aí a dica e fica aí o convite para você tentar entender todas as referências também que o autor colocou aqui. Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo links para onde vocês podem encontrar o livro.
Pra quem tem o Kindle Unlimited, vocês podem ler de graça, o livro tá também no Kindle Unlimited. E não deixem de checar a página do Catarse também, dá uma olhadinha lá se você se interessa em ajudá-lo também. E todas as redes sociais do autor e etc. estarão lá embaixo, certo? Muito bem, agora a gente vai conversar sobre este livro fofo chamado Em Algum Lugar nas Estrelas. Gente, eu peguei este livro aqui sem saber absolutamente nada sobre ele. Este livro foi o primeiro que eu recebi da minha assinatura do Turista Literário, foi a segunda caixinha, se eu não me engano. E como eu comentei com vocês, eu acabei fazendo com as caixinhas do Turista o que eu não queria fazer, que foi então acumular os livros. A minha ideia era receber a caixinha, já ler o livro direto, mas enfim, não tem problema, faz sei lá uns 6 meses que eu recebi este livrinho, agora ele foi lido. E minha gente, que livrinho foi esse? Sabe quando a gente vê um pessoal torcendo o nariz para livros YA, passando longe das gôndolas de literatura infanto-juvenil, assim, não quero nem saber disso. Essas pessoas, na verdade, estão perdendo a oportunidade de ler livrinhos singelos como este aqui. Esse livro se passa, então, no pós-Segunda Guerra Mundial e a gente vai conhecer, então, o Jack, que é o personagem principal, o narrador da história. Ele tem 13 anos no início dessa história, só que ele vai contar pra gente um drama familiar que aconteceu com ele. O pai é convocado à guerra e ele meio que faz aquela coisa, tipo, cuida bem da sua mãe aí, e vai embora e não volta mais, aquela coisa toda. E aí o que acontece? A mãe sofre um aneurisma e o garoto cresce então achando que a culpa foi dele, que ele não cuidou direito da mãe. Além disso tudo, o pai volta, pro funeral da mãe, quando, o garoto já tem 13 anos de idade, aí nós já estamos aqui no presente da história, e aí a gente tem aquele choque de geração, aquele generation gap, porque o pai já não sabe mais falar com o filho, quando ele saiu de casa ele tinha uma criança, agora ele tem um adolescente. E aí então este pai, que é da Marinha, resolve colocar o filho também num colégio militar da Marinha. Só que é o seguinte, eles moram no Kansas e essa escola fica no Maine. Então existe toda uma mudança de ambiente para esse garoto. Então, além de tudo que ele tá passando, ele vai ter que se readaptar a esse colégio, que é um colégio interno, aos novos amigos, aos novos esportes, No Kansas ele costumava jogar beisebol, coisas do tipo. E lá nesse colégio da Marinha ele vai ter que, praticar remo, coisas do tipo que ele nunca tinha feito na vida dele. Ele acaba fazendo amizade, então, como o garoto mais estranho da escola, chamado Early. Então, ele é o excluidinho, mas ele é o irmão de um herói da escola. Então, sabe quando você passa naquele corredor assim dos colégios e tem ali as fotografias dos grandes esportistas, etc. Então, o irmão dele está em destaque, só que esse irmão morreu na guerra. Então a gente vai ter, na verdade, a história dessas duas crianças que sofreram perdas familiares e que vão se encontrar nessa escola. O Early é um garoto especial. Ele mora dentro da escola também, só que ele mora na sala do zelador. E ali ninguém enche o saco dele, ele fica lá quietinho. Ali ele tem a vitrolinha dele, onde cada dia da semana ele vai ouvir um artista diferente, e ele tem alguns artistas que ele vai ouvir também de acordo com o clima. Então, por exemplo, quando chove, ele vai ouvir Billie Holiday. Ele tem uma coisa também com um pote de balas que ele organiza por cor toda vez que ele fica nervoso. E ele é muito inteligente, muito esperto mesmo com números, principalmente. Então, assim, você tá me ouvindo descrever esse personagem e você tá pensando assim, ok, ele é autista. Isso não é falado no livro em nenhum momento, e a autora, no final do livro, no pós-fácil, vai contar pra gente que, assim, naquela época, o diagnóstico não era feito assim, era diferente, O garoto, no máximo, seria chamado de estranho. Mas é isso. Aí o interessante a respeito desse garoto, lembra que eu falei que ele é muito esperto com números e etc? Ele é fascinado pelo número pi, o 3,14, etc. E quando eu comecei a entrar nessa história do pi, eu me lembrei muito de um filme. Eu acho que é do Aronofsky, chamado Pi também, que é um cara que enlouquece por causa do pi. Vocês lembram disso? Eu vi esse filme, gente, sei lá, há mais de 20 anos, naquelas sessões da madrugada do SBT. Se eu encontrar a capinha do filme, eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Mas tá, longe de enlouquecer por causa do pi, ele vai o quê? Ele vai enxergar na sequência de números, depois da vírgula, uma história. Então é como se o número pi contasse uma história pra ele, a história desse pi, que é um garoto que sai em altas aventuras em busca do próprio nome. Aí o que está acontecendo no mundo da matemática? Tem um professor X de uma universidade aí que meio que descobriu que num determinado ponto do número pi, que é um número infinito, alguns algarismos param de aparecer. Ou seja, o pi está chegando ao fim.
E aí o garoto se recusa a acreditar nisso, e ele teima em dizer pro amigo dele que Pi, na verdade, não vai, né, não está sumindo, ele está simplesmente perdido. E aí esses dois meninos saem numa aventura, eles dois mesmo, à procura do Pi. E a história do Pi é muito interessante, está ligada com a história daquele irmão dele, o herói da escola, etc., que morreu na guerra. Esse garoto também teima que o irmão não morreu na guerra, ele está simplesmente perdido. Então o que essa autora faz é entrelaçar essa história fictícia que o garoto lê, né, através dos números de Pi, com a história desse irmão. E aí a gente entra na parte fantástica do livro. Então eles vão, né, de barco em busca, né, do Pi, do irmão, do garoto, e vão encontrando no meio do caminho piratas e outros personagens super interessantes, super bem construídos mesmo, que vão acrescentar alguma coisa à história, vão ajudá-los com pistas e coisas do tipo. É tudo muito bonito, vocês não estão entendendo. Então aqui na verdade a gente tem um livro delicado, profundo na medida certa, divertido também. O Jack, que é o narrador da história, tem umas tiradas engraçadas também ao longo do livro. E é também uma história de amizade, mas não aquela amizade perfeita, né? A gente tem esses dois meninos decepcionando um ao outro ali ao longo da jornada deles também, mas acaba que o lema da escola, né, que é o sempre fiel, acaba servindo para eles também. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender aí para vocês o quão lindinho é esse livro. É um livro que não subestima em nada o leitor jovem adulto, muito pelo contrário, uma história super bem construída, super bonita, delicada, sensível, bem escrito, bem montado, enfim, fica aqui a minha dica forte para vocês. Eu não sei se vocês perceberam, mas a capa desse livro é linda demais, a edição tá muito bonita mesmo. Olha a folhinha de guarda dele, né? E como os personagens do livro são todos envolvidos ali com a marinha, eles estão o tempo todo se orientando também pelas constelações, né? Principalmente pela Ursa Maior, que tem uma participação especial aqui no livro, digamos assim. E é isso, minha gente, um livro lindo, tanto aqui no objeto livro quanto na história que ele contém, vale muito a pena a leitura mesmo, fica aqui minha forte indicação. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo, até mais!